Mitologemas. Encarnações do Mundo Invisível, por James Hollis, Editora Paulus. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, comprem o livro. E caso gostem do meu trabalho, da maneira como eu leio, considerem ajudar o canal, ajudar financeiramente para que ele cresça, e também na compra de livros, como fez o Esteban. Ele comprou esse livro através da minha lista na Amazon, e você também pode comprar um livro pela minha lista de desejos da Amazon, ou me apoiando através de Pix e ainda outros links que estão no descritivo. Muito obrigada. Que distingues, além disso, no escuro do passado e no seio do tempo? Shakespeare, A Tempestade. O profundo é o indizível. Ludwig Wittgenstein. Investigações filosóficas. O senhor cujo oráculo encontra-se em Delfos não fala nem esconde, mas dá um sinal. Heráclito, Fragmentos. O mundo é cheio de sinais, e os sábios começarão a enxergá-los. Plotino, Enéadas. Assinaturas de todas as coisas é o que estou aqui para ler. A geração e a ruína do mar, a maré que se aproxima. James Joyce, Ulisses. Daquilo que não se consegue falar, deve-se silenciar. Ludwig Wittgenstein, Investigações filosóficas. Introdução. Através de um vidro escuro. A palavra mito origina-se, como praticamente todas as palavras, em uma metáfora. Nossas palavras começam em algum lugar lá atrás como percepções fundamentais, como estupefações nascidas da experiência, e depois tornam-se imagens encarnadas na linguagem. Assim, de forma bem interessante, a etimologia de mito vem da metáfora olhar de soslaio. Olhar de soslaio sugere que a pessoa vê o objeto apenas de maneira vaga, parcial, estreita, oblíqua, mas também insinua que algo permanece despercebido. O olhar de soslaio, adorado pelos artistas visuais, também simplifica, revela a essência. A palavra miopia sugere um olhar oblíquo, uma falta de claridade. Temos também a palavra mistério, sugerindo o quanto permanece fora do alcance de nossa visão. Silêncio é a palavra. Um oxímoro. Sugere um mistério reconhecido do qual não se deve falar. A nossa compreensão vislumbra apenas uma pequena parte de todo este amplo espaço. Então, o mito carrega desde sua origem, cercado de mistério, e através de um vidro obscuro, a insinuação, o respeito, a reverência, a frustração e o anseio por algo mais amplo, muito mais amplo. Essa luminosidade, da metáfora do aceno de cabeça como algo que nos sauda, nos reconhece, nos convoca, é o nosso lugar de origem, nossa casa longe de casa e o fim de nossa jornada. Um mitologema é um elemento ou tema isolado em qualquer mito. Os temas da ascensão ou declínio são mitologemas.
A busca do herói reúne dois mitologemas, o herói e a busca, cada um dos quais possui uma linhagem e um significado separados e, ao mesmo tempo, engrandecem um ao outro. Este é o meu segundo livro sobre mitos, de modo que ou existe no mundo uma necessidade que me chama a atenção, ou então estou sozinho em meu fascínio. Em todo caso, eu sempre volto à ideia do mito e sou compelido a refletir sobre ele o tempo todo. Para mim, o mito talvez seja o construto psicológico e cultural mais importante de nosso tempo. Não é apenas porque o conceito de mito tem se degenerado na sabedoria popular em um sinônimo de falsidade, ou que o mito, como tem sido dito, é a religião de outras pessoas. O fato é que, em uma cultura comprometida com o mundo da matéria, o acesso ao mundo invisível, que o mito torna possível, junto com seus dois principais instrumentos, a metáfora e o símbolo, nunca foi tão crucial para permitir algum equilíbrio do espírito. Está claro que vivemos em uma cultura de grande empobrecimento espiritual. O materialismo viciador nos torna escravos das superfícies. O clamor fundamentalista nos torna medrosos e ansiosos. E ideologias distrativas, banais, estreitam ao invés de alargar a jornada da alma. Nós não podemos, por definição, conhecer o infinito, possuir os deuses, predizer o invisível, mas somos, apesar disso, joguetes de seu poder. Somos investidos desta energia no nascimento, experimentamos sua autonomia em nossa vida diária, desenvolvemos-nos inexoravelmente em direção à aniquilação pessoal e, ainda assim, aspiramos todos a um sentido e a uma conexão. Tal energia é invisível, apesar de tangível de maneira transitória ao ser investida em uma imagem. Só podemos considerá-la consciente após haver encarnado. Tais imagens são encontradas em nosso corpo, em nossas tempestades emocionais, no rastro de nossas histórias, nos sonhos que perturbam o sono e em nossos desejos e aspirações. Nós ansiamos por um sentido, por Deus, por amor, por uma conexão. Ao mesmo tempo, arremessamo-nos em direção à extinção ao procurar o sono, a morte, os braços do ser amado, tudo através da grande escuridão sobre a qual caminhamos. Essa energia que, como colocou Dante, move o sol e todas as estrelas, investe o recém-nascido e transforma a si mesma mediante as múltiplas vidas e mortes, e depois se desmaterializa de volta ao que era, somente é perceptível na imagem. Seguir a trilha das imagens é, portanto, seguir a trilha dos deuses. Os deuses aqui são as metáforas personificadas de tais energias. Chamá-las de deuses não significa materializá-las a serviço das necessidades do ego, a não ser na mente do fundamentalista. Ao invés disso, significa conferir respeito pelo que elas são, as energias dinâmicas do cosmo e a psicodinâmica do indivíduo. Ao evitar a metafísica, tornamos a epistemologia possível, quer dizer, ao recusar concretizar o infinito nas armadilhas da finitude, tornamos possível a abordagem do desconhecido. Damos uma piscadela ao usar o termo os deuses, como um sinal de nosso respeito pela autonomia de tais energias e de nosso uso consciente de uma ficção, de facere, fazer. Como utilizamos ficções o tempo todo em todos os nossos discursos, não reconhecê-los conscientemente é estar enfeitiçado pelo literalismo. Por que usar a palavra deuses em vez de apenas energias? O motivo é que ainda há força suficiente nessa palavra para evocar respeito, e respeito é a nossa maneira de honrar essas energias. Não quero desprezar os monoteístas de qualquer crença, mas peço-lhes que se recordem que é um ato de impiedade não se lembrarem que todas as imagens da divindade são metáforas, a fim de que elas não sejam mais divindades,
mas apenas artefatos da consciência do ego, mais conhecidas como ídolos. Além disso, é importante recordar que, metaforicamente, não há apenas um Deus, mas muitos, o que quer dizer muitas manifestações dessa fonte opaca e sempre renovadora de onde saímos. Nossa utilização da expressão os deuses é, portanto, uma escolha consciente e heurística que leva a um encontro aprofundado e que permanece aberto, respeitoso e útil. Como Owen Barfield observou uma vez, abre aspas, pode haver momentos nos quais o que mais se necessita é não tanto uma nova descoberta ou uma nova ideia, mas um novo ponto de vista. Quero dizer, um leve reajuste em nossa maneira de olhar para as coisas e ideias nas quais a atenção já está fixada. Fecha aspas. Eu utilizo a palavra mito neste livro de 3 maneiras. Primeiro, como imagem psicodinâmica. Segundo, como cenário pessoal. Ou terceiro, como um sistema de valores tribal. O mito como imagem psicodinâmica. Uma imagem é uma estrutura capaz de transportar energia que, quando carregada, tem o poder de evocar uma resposta enérgica dentro de nós. Semelhante com semelhante, ou diferente com diferente, a evocação de algo em nós nos tira de nosso lugar, queiramos ou não. Nossos ancestrais estavam certos ao personificar o amor e a raiva como deuses, pois eles são possessões poderosas do espírito por experiências carregadas de afeto. Quem quer que tenha sido transportado às alturas do êxtase e imerso nas profundezas do desespero, conheceu o Deus que já o conhecia. Quem quer que seja tomado pela raiva, está possuído por Ares, o Deus cuja energia sanguinária pode desaparecer tão rapidamente quanto surgiu após ter manifestado através da pessoa. Quando o desejo de sangue domina uma nação, ou quando Homero descreve os olhos de Aquiles como uma porta de forno entreaberta depois da morte de seu amigo Patroclo, o Deus está visivelmente trabalhando. O mito como cenário pessoal. Enquanto qualquer um de nós pode, em qualquer momento, ser capturado por um mitologema específico, podemos também chegar a reconhecer que ficamos, muitas vezes, presos a cenários que duram a vida toda e que se revelam silenciosa, mas constantemente, na forma como conduzimos nossas vidas. Por exemplo, devido a suposições inconscientes profundamente enraizadas que recebemos de nossa família de origem, podemos sempre buscar garantias de que estamos sendo vistos, ouvidos, valorizados. Ou podemos devotar nossas vidas ao tratamento dos outros, tendo aprendido muito cedo na vida que um pai ou mãe fragilizado só pode se mostrar disponível através da subserviência das necessidades da criança às necessidades do pai ou mãe ferido. A lista de tais exemplos é infinita. O trabalho principal da análise, ou a recompensa da maturidade, é o discernimento de tais cenários ou mitos pessoais em ação na vida do sujeito. Somente aí é que novas escolhas tornam-se possíveis. Em The Middle Passage, eu observei como a colisão de tais mitos com o nosso caminho natural de individuação alcança a superfície como sintomatologia. Em Creating a Life e On This Journey We Call Our Life, sugeri algumas maneiras nas quais o indivíduo pode ir identificando seu mito pessoal. Esse mito possui muitos subtemas e até mesmo dinâmicas opostas, mas esse não é o nosso assunto aqui. Entretanto, ignorar esses subtextos significa que o indivíduo vive uma jornada inconsciente, ou melhor, que ele é vivido por forças inconscientes. Mito como sistema de valores tribal. As culturas, assim como os indivíduos, vivem a serviço de valores. Não apenas valores conscientes e que são apreendidos racionalmente,
mas valores que funcionam também em um nível inconsciente. Os valores conscientes são agregados nos sistemas ético e jurídico de uma cultura, suas tradições e seu senso de identidade. Os valores inconscientes podem ser ativados por propagandas, eventos naturais ou políticos, ou dinâmicas intrapsíquicas coletivas. Por exemplo, não se pode explicar o surgimento de um Hitler apenas em termos econômicos e políticos. Outras dinâmicas estavam em ação, como foi sugerido por Jung em seus escritos sobre o nazismo. Tais motivos incluíam uma compensação coletiva por sentimentos de inferioridade, por meio de ficções convenientes como superioridade racial, projeção de conteúdos de sombra, nomeação de um bode expiatório e discernimentos paranoides de traição, tais como o Dolchstoßland, ou conspiração punhalada pelas costas. Como disse Nietzsche, é incrível como causas e músicas ruins podem soar tão bem quando se está marchando contra o inimigo. Causas e músicas ruins desviam o indivíduo do fato de que um complexo está no comando, um desejo sanguinário, um valor sinistro que o indivíduo pode ter vergonha de confessar na luz do dia. Nietzsche foi assustadoramente presciente. Quase 100 anos antes do fato, ele também escreveu: "Você não sente agora o cheiro das casas massacradas e os fornos do espírito?" Similarmente, a supressão americana das populações indígenas, a importação de escravos e a subsequente institucionalização do racismo são representações míticas da sombra tribal. Pode parecer estranho chamar de míticos esses movimentos coletivos, mas eles são representações de imagos carregadas, quer dizer, sistemas de valores aos quais a psique está presa de forma consciente ou não. Até mesmo nações são movidas pelo mundo invisível. E os paradoxos da história, tanto pessoal quanto coletiva, são formados por essas forças dinâmicas. Se alguém objetasse que praticamente qualquer comportamento, produto ou sistema de valores humano poderia então ser considerado mítico, esse indivíduo estaria totalmente correto. O objetivo aqui é o de nos tornar mais conscientes do fato de que todos os valores são carregados psiquicamente e de que, sendo assim carregados, eles possuem uma dinâmica que quase sempre se mostra independente do controle do ego e de que o jogo desses agentes de valores é o que constitui tanto a história pessoal quanto tribal. O objetivo é tornarmos-nos mais afinados com a leitura do mundo observável, tornarmos-nos conscientes do movimento do invisível. O outro mundo, o mundo invisível, existe e está personificado no mundo visível. A história e o indivíduo são as manifestações dessas energias, os meios pelos quais os deuses podem tornar-se conhecidos em toda a sua autonomia real.